Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Divide a bancada comigo, Leonardo de Oliveira Pimentel, mas você não o conhece por esse nome. Esse é o de batismo. Esse é o de batismo, ele é muito conhecido, muito respeitado, o Léo Werneck. Léo, eu já quero começar o nosso podcast perguntando como é que o Leonardo de Oliveira Pimentel se tornou... Foi virar Léo Werneck, né? Werneck. Então, até uma oportunidade interessante de falar, porque eu recebo bastante essa pergunta. Acho que algumas pessoas acreditam que eu adotei esse sobrenome porque eu gostava do Werneck. Na verdade, a minha família é Werneck. Meu avô chama Joeci Werneck de Oliveira. Só que ele não colocou na minha mãe o Werneck. Minha mãe chama Vera Lúcia Albéfaro. E aí meu tio, irmão dela, chama Wesley Werneck Silva. E aí, como minha mãe não tinha Werneck, ela não passou o Werneck para mim. Mas eu fiquei conhecido assim porque meus primos têm Werneck, meu avô, então eles pensavam que todo mundo da família tinha Werneck. E aí ficou Léo Werneck, Léo Werneck, Léo Werneck. Então, assim, desde que eu entendo, principalmente com o advento da rede social, que a gente tinha que colocar quem é você, seu nome, eu uso o Léo Werneck. Então, já foi para mais de 20 anos aí. Mas é uma coisa que cresceu lá no bairro. Não, eu chamo o Léo. Qual Léo? O Léo Werneck. É, o Léo Werneck, o Léo do Werneck. O meu avô é chamado de Werneck, é o Werneck, é o Werneck. Aí o meu ficou Léo Werneck. Aí acabou que depois também eu usei nas redes sociais, que ajudou a fazer com que as pessoas de fora do bairro conhecessem também como Léo Werneck, não como Leonardo de Oliveira. Aliás, Léo, ele é uma figura, quando você posta, eu gosto muito de ver seu avô, muito fofa. Como é que é o seu relacionamento com ele? Ele ocupa o papel de pai? Não, você tem seu pai. Não, tem pai. Só que meu avô me criou, ele e minha avó, né? Minha avó já faleceu, tem mais de, deve ter 13, 14 anos, e meu avô, ele me criou. Então, assim, eu tenho uma relação muito próxima. É até ousadia da minha parte falar que eu sou o neto favorito dele, porque, coitado, tem o Matheus e tem o Guilherme. Mas eu até ouvi uma frase uma vez, dessa de preferência, só que no caso era de filho. Mas a preferência, ela existe, não é? Faz parte do ser humano. E dizem que é por conta do relacionamento, da proximidade. Então, meu avô, ele dá um problema no celular, às vezes, você tem neto perto, me liga para mim. Ele está com alguma dúvida lá no computador dele, meu avô usa rede social, com 88 anos, ele liga para mim. Então eu tenho uma relação muito próxima e agora com meu filho, então, está vivendo ali bisneto e bisavô, né? A diferença de 86 anos. Que honra, convivendo, né? Nem todo mundo tem esse privilégio, né? Então hoje, o meu relacionamento com meu avô, principalmente agora, ficou mais próximo. Vejo ele menos que eu gostaria, ele mora em Ipanema, eu moro em Veneza, mas todo final de semana eu estou com ele. Todo final de semana. E ele é lúcido, ativo? Não é, meu avô faz Pix, usa aplicativo de banco, meu avô tem Instagram, meu avô joga paciência no computador, ele jogava antes do advento dele no computador, ele jogava com a carta de baralho ali, agora ele usa no computador. Então, meu avô já tem certa maldade de clicar, não clica em qualquer link. Ele é bem ativo assim na rede social. Até selfie ele faz. Nossa, até que selfie fofura, ele eu vou faz. segui-lo depois. Até selfie. Léo, você hoje ocupa o posto, né, de chefe de gabinete do prefeito do município de Ipatinga, mas você passou por essa Câmara, é formado em Direito e apaixonado por Direito Constitucional. Sim. É a área que eu mais gosto. Você fazia vídeos extremamente inteligentes e explicativos sobre Direito Constitucional, tirando dúvida. Você estudava, você bolava o vídeo, como é que era? Eu começo a lembrar de você já como uma pessoa muito frequente nas redes sociais por meio de seus vídeos. Você pensava em dar aula? Então, quando eu formei em Direito, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão, eu queria ser promotor, e é normal no curso de Direito, não sei, talvez nos outros cursos também, que possuem possibilidades grandes, né, de carreira, e aí eu achava que, não, eu quero ser promotor. Ao longo da faculdade, essas coisas vão mudando, você vai vendo que nem tudo quando você entra na faculdade é o que você pensava do curso, tem as dificuldades, e aí eu resolvi que iria advogar. Só que eu sempre gostei de estudar falando. Eu nunca fui um aluno muito estudioso, mas eu gostava de ensinar as pessoas. Então, constitucional era um assunto. Então, processo legislativo eu gosto, controle de constitucionalidade. E aí eu pegava aquele tema, eu via, por exemplo, tá tendo um assunto aqui em relação às eleições, se pode a nomeação do presidente nomear, ou igual nomeou, a Dilma nomeou aquela vez o Lula como ministro e tal. Eu pegava esse assunto, estava todo mundo comentando, um monte de gente que não entendia como funcionava, eu destrinchava e falava numa linguagem onde as pessoas entendem. Até mesmo porque ao longo do tempo o direito está abandonando esse juridiquês, cada vez mais você vê sentenças
de uma forma que as pessoas comuns também consigam entender, né? Não só no juridiquês. Então, eu sempre gostei de explicar. E quando você está explicando, de certa forma, quando você está dando uma aula, digamos assim, fixa muito mais na minha mente. Então, eu já tive a oportunidade de dar aula online. Foi até com o Hélio Cimini, que já trabalhou aqui na Câmara também. Ele me deu algumas oportunidades. Então, cada vez que eu ensino sobre um assunto, aquilo fixa muito mais firme na minha cabeça do que só lendo. Entendeu? Uhum. Então eu sempre gostei de explicar e eu usava a internet porque era fácil. Eu pensava no assunto, gravava, já postava. Nessa época nem tinha CapCut para fazer as edições, colocar legenda, era tudo bem ali, muito mais amador do que é hoje. Mas aí, como eu formei em Direito em 2019, o Gustavo era vereador, eu recebi o convite para trabalhar com ele no gabinete, então de certa forma eu nunca dediquei 100% à advocacia. E tão pouco também à sala de aula. Então eu fiquei um pouco afastado, gravo menos vídeo que eu gostaria hoje por conta da correria, mas volta e meia eu vejo um assunto igual foi recente aqui a aprovação da taxa de lixo, inclusive aqui na Câmara, eu resolvi gravar um vídeo para explicar. Para explicar, esclarecer para as pessoas, até mesmo porque quem quer desinformar determinado assunto, que tem esse interesse, tem um trabalho muito mais simples. Né? Só printar a cara dos vereadores e falar que e coloca, votaram para aumentar imposto, aumentar a taxa. E eu precisava de mais que de uma imagem. Eu precisava explicar que tinha a obrigatoriedade por conta do novo marco do regulamentador de saneamento básico. Eu precisava explicar que o aumento ele foi nas faixas mais baixas, um aumento de 1,68 por mês. E que era algo que tinha que ser feito, entendeu? Então, assim, eu gosto de falar com as pessoas e eu recebo muito retorno sobre isso. Eu ia te perguntar. Eu recebo muito retorno sobre isso porque as pessoas não vão ler um projeto de lei. E é difícil. É difícil. Não é fácil. A gente mesmo que está lidando, seja a Câmara ou seja a Prefeitura que lida, né, por conta aí da questão de enviar um projeto para ser aprovado na Câmara, para voltar para a sanção do prefeito, para a gente não é simples. Só que fica mais fácil porque eu acompanho, antes mesmo, quando não virou projeto de lei, quando está na construção, eu estou acompanhando. Então eu já sei da necessidade. Lá no nascer do projeto de lei, eu já sei. E os vereadores vão tomar conhecimento quando o projeto chega aqui. Aí que eles vão ter que estudar. E eu já estou sabendo, então eu consigo construir de uma forma clara esse raciocínio para explicar para as pessoas. Quando o Gustavo te chamou para trabalhar aqui na Câmara, na assessoria dele, foi na área de comunicação. Eu lembro do Gustavo quando foi candidato a vereador com 18 anos, magrinho. Ele já 2012. Ele já tinha um uso grande no antigo Twitter. Ele tweetava muito. Teve 609 votos essa época. Essa época eu fui candidato. Só que eu era candidato pelo PSD e ele pelo PMDB, né, à época. E aí... Você o conhecia? Porque vocês eram muito novinhos. Conhecia. O Gustavo é um pouquinho mais novo que eu, mas a gente já se encontrava, batia papo. Naquela época as pessoas achavam que a gente era adversário, porque é natural que os vereadores em disputa, as pessoas enxerguem como eles são adversários. Mas eu e o Gustavo, a gente tinha uma amizade. A gente só estava em partidos diferentes, com prefeitos diferentes, né? Naquela época... A prefeita que era a cabeça da chave nossa ali, da chapa nossa, perdão, era a Rosângela Reis, e ele estava na chapa do grupo do Sebastião Quintão. Mas a gente não tinha problema, não. O Gustavo tinha os votos dele, principalmente lá no Vila Celeste. O Gustavo tem uma história muito grande lá, com o Armarinho São Geraldo, que pertenceu ao avô dele, depois ao pai dele. E eu mais ali na Vila Ipanema, onde que eu concentrei meus votos, né? Eu fui mais votado do bairro da Vila Ipanema, inclusive à frente do Celim, que era vereador, foi vereador aqui na casa. Célio Aleixo, né? Uhum. Então, assim, a gente já tinha esse relacionamento aí. E eu fui para trabalhar com ele tempo depois para a área de comunicação. Eu nunca fui assessor jurídico do Gustavo, apesar da formação. Então, assim, como eu não sou assessor jurídico, as questões jurídicas eu deixo para quem foi nomeado para aquilo ali. Eu não dou opinião jurídica, porque a jurídica não dá opinião, né? A gente dá parecer, né? Opinião, né, não serve. Léo, você é um cara que não teve uma formação em comunicação social propriamente dita, mas você manja pra caramba. Eu nunca estudei, academicamente falando, comunicação. Mas eu sempre gostei de rede social, então... eu me recordo que eu vim aqui na Câmara quando tinha votação de projeto polêmico, eu gravava, vindo aqui explicar às pessoas, eu gravo, tem mais de 20 anos que eu gravo vídeo. Pois é, eu sempre gostei de gravar e de falar, eu achava um formato interessante, porque eu sempre gostei de dar opinião, sempre gostei.
Eu falava o que estava acontecendo na cidade. Tem um projeto de lei na Câmara que está tratando sobre determinado assunto. Tem na rua aqui, na Vila Ipanema, está com um problema tal. E aí muita gente ainda acha hoje que... Hoje eu estou do outro lado, né? Então as pessoas gravam vídeo e eu acabo sendo marcado de alguém na comunidade relatando que tem um buraco aberto pela Copasa que está há tantos dias. Eu não me incomodo com isso, não. Na verdade, esse tipo de conteúdo, ele faz parte. Eu não tenho controle disso. A grande maioria das cobranças são muito educadas, são pontuais. Não é um ataque, olha só, o executivo, o prefeito, a situação está assim. E muitas dessas situações a gente, de fato, não está por dentro. Porque eu não tenho uma câmera que eu olho para toda a cidade e eu sei que na rua 14 do Nova Esperança está com um buraco. Eu não tenho como saber isso em tempo real. Então, esses vídeos ajudam a gente a saber que está ocorrendo um problema. Os vereadores também ajudam muito, que essas demandas costumam chegar primeiro nos vereadores. E aí o vereador vai lá e oficia a prefeitura, olha, tem esse problema aqui. Tem que ser resolvido. Então, hoje eu vejo as pessoas que gravam vídeo, tem alguns com interesses políticos, outros não, mas eu sempre lido bem com isso, porque eu fiz isso a vida toda. Eu acho que eu dei uma infernizada, de certa forma, nos prefeitos que passaram aí. Você acha que isso tudo te habilitou a chegar a ser secretário de comunicação? Sim. Também tinha uma boa relação já com o pessoal da imprensa. Eu sempre falei que é o seguinte, a oportunidade que o prefeito me deu no primeiro ano de mandato dele, na verdade eu fiquei 25 meses à frente da Secretaria de Comunicação. 2 anos e pouco. Eu acredito que talvez eu não seria secretário se eu não fosse próximo prefeito. Até mesmo porque não se trata só da qualidade técnica dos nomeados. O cargo de secretário é uma indicação política de extrema confiança que o prefeito precisa ter. Então, normalmente, ele olha para dentro do grupo político dele, o prefeito, seja qual for, e tenta ver dentro do grupo quais são as pessoas que possuem alguma aptidão para determinada área. Por exemplo, apesar da proximidade do Gustavo, eu não tenho condição nenhuma de ser secretário de saúde. Não tenho, não faz parte do meu dia a dia. Léo, mas tem gente que é general e está na Secretaria de Saúde, tem gente que é advogado e está na Secretaria de Saúde, está na Secretaria de Obras. Beleza, talvez ele tenha aptidão, igual eu tenho em comunicação sem a formação acadêmica. Mas falando de mim, a Secretaria de Comunicação era a secretaria que eu achava que ia encaixar para mim. Você aprendeu muito lá, Léo? Nada demais. E tinha uma vantagem, porque como eu já fui designer, eu já trabalhei em copiadora, eu já trabalhei imprimindo banner, envelopando carro, geladeira. Eu conheço o processo de gráfica. Então, eu, sendo secretário, eu entendi o serviço do fotógrafo, do vídeo. Então, por exemplo, se ele me falasse assim, para fazer determinado serviço demora X horas. Eu falei, eu sei quanto tempo demora para fazer, porque eu já fiz. Aliás, eu sei fazer. Muitas vezes eu sentava, né, quando eu era secretário, com o editor e fazia junto com ele. Tinha hora que eu pegava e falei, deixa eu fazer. Então, assim, eu aprendi bastante, principalmente porque era a primeira vez que eu trabalhava numa comunicação institucional. Né? E grande, estou falando de uma cidade, uma das maiores de Minas Gerais, né, tem uma relevância muito grande. Então, eu já não estava mais fazendo a rede social do vereador. Eu não estava fazendo a rede social dos clientes que eu já tive. Eu já atendi escola, faculdade, empresas privadas. Eu estava falando de uma prefeitura. Então, existe uma diferença. E eu tive a Jane, que hoje é ainda secretária adjunta, mas foi minha secretária adjunta, também foi secretária, porque ela veio da comunicação institucional nas Minas. Veio já com essa esperteza. Né? Então, assim, tinha muita coisa que caberia na minha rede social, mas não cabe na rede social da prefeitura. Tem até questões de legislação mesmo. Sim, né? Tem que ter maior cuidado. Isso, então assim, eu aprendi bastante lá nesse tempo que eu fiquei aí, um pouquinho mais de 2 anos. Aí você foi convidado a ser chefe de gabinete. Eu queria que você explicasse para quem nos escuta o que faz um chefe de gabinete do executivo, como é que é a tua tarefa, o teu dia a dia. Basicamente, você segue a regra. Por exemplo, tem um chefe de gabinete do vereador. O vereador mandatário está no legislativo e o prefeito é o chefe do executivo. Então, o governador tem um chefe de gabinete, o presidente da Câmara tem um chefe de gabinete. E o prefeito, o chefe de gabinete dele, nada mais é que a pessoa que sustenta, através do gabinete, o trabalho do prefeito. No caso, do chefe do executivo municipal. Então, a gente recebe as autoridades, as correspondências para o município, a representação social do município pelo prefeito se dá através do gabinete. E eu, apesar de ser o chefe de gabinete, eu tenho outras pessoas no gabinete. Então, não sou eu que sou o gabinete. Com certeza tem uma secretária. Tem um consultor, né? Igual a o Mauro. Agenda é sua?
A agenda do prefeito é do gabinete. É tocada pelo gabinete. Então tem a parte ativa dela de buscar as agendas que precisam ser feitas. Aí tem a participação de secretários, eventualmente também da comunicação, e tem as agendas passivas, são as pessoas que querem encontrar com o prefeito, ou para a comunidade relatar um problema, ou um parlamentar que precisa de uma agenda com o prefeito. Então tudo isso é definido lá junto com o prefeito no gabinete dele. Então basicamente a gente sustenta o trabalho do chefe do executivo no dia a dia dele. E quando ele está ausente, você ainda grava alguns vídeos explicando. Você se sente meio porta-voz executivo? Então, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu posso falar em nome do município, isso traz muita responsabilidade. Então, eu também sempre tive isso. Muitas das vezes eu gravo o vídeo, eu penso se eu posso soltar esse vídeo, porque eu sei que se eu falar algo num vídeo ali, principalmente quando eu estou lá dentro do gabinete, eu estou falando de um assunto da prefeitura, eu não posso cometer erros, porque quando eu estou falando ali em tese, eu falo em nome do município. Sim. Então eu tomo sempre esse cuidado, mas eu gosto ainda de alertar a população sobre o que tem acontecido, e naquele momento, mesmo que não seja formalmente falando, porque eu não tenho um documento que me credencia, estou representando o prefeito, mas eu estou. E é tranquilo, ele não importa, ele não pede para ver nenhum vídeo que você faz antes. Não. Uma relação de muita confiança. Ao longo do tempo também. E assim, se eu tiver dúvida, eu não faço. Se eu tiver na dúvida, eu não faço. Eu só faço aquilo que eu tenho certeza. E eu converso com muita gente, eu pego opinião, eu tenho as pessoas que eu tenho como... pessoas que eu escuto, eu pego opinião, aí se a pessoa me falar assim, não sei, eu falo, então não vou fazer não. Porque eu não posso errar. Sim. Posso errar lá na minha rede social falando das minhas coisas. Agora, assunto da prefeitura eu não posso errar, não, porque eu posso induzir alguém ao erro. Imagina que eu estou gravando um vídeo sobre IPTU. Falando que o IPTU pode ser parcelado em 40 vezes. E não pode, em 40 vezes. E aí? E se a pessoa pegar o vídeo, vai lá na fazenda, não, mas o chefe de gabinete falou que pode, olha aqui. Então, eu posso estar vinculando com a minha fala a pessoa a ter uma conduta que não vai ter sustentação jurídica ali. Então, de muita muito responsabilidade, né, Léo? Então, igual eu falei para você, na dúvida eu não faço. Aí eu tenho consulta secretária, olha, eu estou gravando um vídeo aqui sobre saúde. A pessoa vai vacinar. Ela pode vacinar no sábado? Pode. Ela precisa levar o cartão vacinal? Não precisa. Então, eu consulto, pego todas as informações, escrevo, produção. É o que a gente faz. Aí eu faço hoje. tudo. Entendeu? Quando a pessoa vê o vídeo lá, ele já passou por um roteiro, edição. Quando eu falo roteiro, é somente um esquema mesmo. É a criação. Como é que eu vou gravar? O que eu tenho que falar? E aí tem corte. Eu não gravo, direto o tempo todo. Você quer ver uma pessoa que grava vídeo hoje sem corte, prefeito. Não, ele tem uma capacidade de oratória incrível. Não, você conta para o prefeito aqui agora. Prefeito, o assunto é esse. Então, vão vir 80 ônibus para o município. São Euro 6, menos poluentes. Eles têm ar-condicionado, Wi-Fi, a empresa que venceu é a Mercedes e tal. Você contou para ele. É só ligar o celular, ele grava de primeira. Isso te ajuda muito, porque não tem que ficar repetindo. Não tem que ficar... Então, assim, não tem que ficar fazendo sempre em cortes, que quando é muito longo, às vezes precisa. Então, todo mundo que nunca esteve atrás do celular vendo ele gravar, quando ele grava, se espanta com a capacidade dele de memorizar e absorver a informação e falar ali. Porque a gente sabe, você trabalha com comunicação, nem todo mundo tem esse dom. Não. Né? Tem gente que às vezes você vê o vídeo final bom, mas às vezes foi 2 horas para gravar, né? E, ele tá fazendo isso aí há quanto tempo? Nós estamos falando aí de quando ele foi vereador em 2019 aqui, então já vai para 6 anos. É pouco, Léo. Além dele ter pouca idade. Não, sim, claro. Para ter uma capacidade tão grande. Mas é gravação de vídeo quase que diário. Quase que diário. Se for na rede social do prefeito aí, qualquer assunto relevante do município, ou seja, de utilidade pública, ele está gravando. Então, ele avisa da vacinação, ele avisa de uma obra, ele avisa de um fechamento de rua que vai ter por conta da intervenção, ele avisa sobre o refis, né, que é a negociação para quem está na dívida ativa de impostos municipais. Então, a todo tempo, aquilo ali vai levando ele. Você estuda outros perfis, por exemplo, não sei, da Prefeitura de Curitiba? Sim. A gente, assim, acaba que não necessariamente a gente precisa ficar criando o tempo todo, a gente acaba vendo aquilo que está dando certo. Então a gente vê muito o João Campos, prefeito de Recife, eu vejo muito, me fugiu o nome aqui agora, mas o prefeito de Florianópolis. Sim. A gente vê muito o Mota, né, o deputado, vejo muito também o Zema,
eu vejo muito a rede social dele, isso acaba inspirando. Só que, óbvio que tem perfis que tem um capital, né, dele. Então não adianta. Por exemplo, eu não posso tentar fazer com que uma pessoa extremamente séria, conservadora, grave vídeos igual o senador Cleitinho. Aí eu não estou fazendo juízo de valor do trabalho do Cleitinho de comunicação. Porque talvez aquele perfil só serve para ele. Não, entendi. É que tem vereador, já teve, mais simples ainda, na hora que vai fazer um release, eu evito termos como haja vista. Ele não fala isso. Sim, então, aí assim, e tem que sempre que manter isso, porque senão fica algo engessado demais. E a gente vê que não faz parte da rotina, da fala do vereador. Aí o cara fala isso, mas ele nunca falou, eu nunca escutei ele adianta, falar isso. A gente tem que tentar, a gente que é da comunicação, tem que tentar ao máximo possível... sem perder a essência natural da pessoa ali. Eu imagino vocês aqui na Câmara, com 19 vereadores, né? Cada um tem um perfil. Tem. Você tem hoje... que eu acompanho, o Matheus Braga e o Elias, que são muito presentes em rede social. Sim. Tem comunicação própria, inclusive. Você tem o Chiquinho, que eu tô vendo ele ver aquele, opa! Criou um bordão. Um bordão dele ali, mas o Chiquinho é um cara que veio, um senhor, né? Ele veio da comunidade, mas percebeu a importância da rede social para levar as ações do mandato dele mais longe, né? Tá fazendo os vídeos, mas tem outros que não conseguem. Não querem falar, não gostam disso. Eu acho que ele perde uma oportunidade de um canal a mais, né? Nós temos um podcast aqui, nem todo vereador já deu entrevista, eles não querem, já fui atrás de vários, mas tem uns que tem muita dificuldade, Léo. Por isso que a importância de ter dentro do gabinete, e a gente tinha isso no Gustavo, que é muito importante você ter alguém estrategista político dentro do gabinete. Aí eu não estou falando de profissão, alguém que entende de política para traçar estratégia. Você ter alguém de comunicação, ou um jornalista, ou um designer, e acaba que na comunicação a gente acaba agregando mais de uma função, né? Por exemplo, eu escrevo, mas meus textos precisam ser revisados. Eu não sou uma pessoa estudiosa do português. Hoje, com a inteligência artificial, ajudou muito na produção de texto. Mas eu edito, eu tiro foto. Então, você tem que ter uma pessoa da comunicação. E é essencial uma pessoa do jurídico. O trabalho, o processo legislativo... né? Exige muito que tenha alguém que entenda do jurídico, fora as demandas que chegam, que precisam eventualmente ser acionadas judicialmente ou responder judicialmente. Então, comunicação, jurídico e estrategista político, o gabinete precisa ter essas 3 pessoas. Léo, eu já escutei de vários vereadores assim, não, vê com Léo. Eles não querem ver com ninguém da prefeitura. Não, vê com Léo, vê com Léo. O prefeito vai atender a gente, vê com Léo. Como é que é a sua relação com eles? Com os vereadores? Com os vereadores. Eu percebo que vários têm um carinho enorme, um respeito. Por exemplo, eu cito o Nivaldo, você acabou de ser homenageado por ele. O Avelino, já vi Avelino assim, não, pode deixar, vou falar com o Léo Werneck. Eu tenho um relacionamento bom com todos. Só existem os vereadores que são tidos como oposição. Eu vou citar aqui a Cida Lima, por exemplo. Mas não tem uma vez que eu vejo a Cida Lima, eu faço o esforço de ir lá cumprimentá-la. Maturidade, né, Léo? Porque a Cida, além de tudo, ela é uma vereadora. Sim. Né? Igual os demais que eu lido. Eu tenho relacionamento melhor com o Nivaldo, por exemplo, com o Adiel, mas a Cida Lima é uma vereadora. A Cida Lima nunca me pediu nada. Mas se ela chegar com a demanda na prefeitura... Léo, estou com ofício aqui de um buraco que está aberto lá no Bom Jardim. Eu tenho que atender. Porque eu não estou resolvendo o problema da Cida Lima, não. A Cida Lima é a porta-voz para que o problema chegue até mim. Mas esse problema está na rua, incomodando uma série de famílias, eleitoras ou não, do prefeito, né, que está no cargo, no caso. Mas os demais ali, que não são tidos... O Maicon Simon, eu tenho um ótimo relacionamento. Pelo menos eu vejo ele dizer que ele é independente. Ele se diz independente, mas ele é um menino bom, vota conforme... Sim, trabalhou na prefeitura, eu lidei muito com ele lá, né? Então, assim, só que a amizade você tem com mais alguns. Mas hoje, qualquer um dos vereadores pode me ligar entre 5 da manhã e 11 da noite, que eu atendo. E eu tenho uma coisa comigo que eu estou fazendo com mais exercício ainda, eu converso até muito com o Carlão e o André sobre isso, que eu dou a resposta. Pode ser, mesmo que seja não. É muito importante. Mesmo que seja não. Então, me pediu, igual, por exemplo, estou precisando de estrutura para um evento. Eu falo, não consigo agora. Não tenho saldo no contrato. Não é possível, não consigo. Não tem legalidade. Não tem legalidade, não consigo. E eu ainda falo com as pessoas, você está atrás do retorno ou só do retorno positivo? Porque se está atrás do retorno, você pode ter certeza, eu vou te dar o retorno. E eu dou rápido. Porque eu pego a demanda, seja de vereador, de liderança, eu ponho lá na minha mesa. Aí fica a folha lá, seja ofício ou eu anoto.
E aí eu chego organizado na parte da manhã, aí eu começo. Ó, isso aqui é da saúde. Tem como, secretário? Fala, agora não, ou tem? Aí eu já ligo no vereador, olha, agora eu não consigo. Eu até falo com eles, me manda outra demanda, essa eu não vou conseguir atender. E hoje eu atendo os vereadores, mas diariamente. Eles marcam para falar com o Gustavo por meio de você, né? Também. Claro que alguns também ligam direto, mas eu falo pela complexidade. O cara tem uma agenda pesada. Mas é a organização da agenda, né? Porque às vezes você liga para o prefeito e fala, não pode ir lá na quarta. Eu até falo isso com alguns. Ô, Léo, marquei com o prefeito, mesmo você ligando, ele fala comigo, porque o prefeito não põe na agenda oficial dele, né? O prefeito está lá trabalhando, você ligou, ele fala, não, pô, vou te receber. Mas sou eu, o gabinete, que organiza a agenda. Então tem que ficar organizado, porque pode ser que ele marque 2 agendas no mesmo horário. O prefeito não tem tempo para ficar acontece alguma coisa urgente. E a gente que administra a agenda dele, inclusive com questões pessoais. Pode ser que no dia que ele falou para você ir lá, ele não está lembrado que ele tem uma consulta. Ele não está lembrando que ele vai estar em Brasília. Então é importante, mesmo que faça o contato direto com o prefeito, que isso é livre, mas que informe o gabinete também para a gente organizar. Você gosta desse cargo, Léo? Eu amo. Porque para dar esse retorno, para fazer esse alinhavo, tem que gostar, Léo. Eu sou uma pessoa que, quem não conhece, mas quem convive comigo, eu sou extremamente impaciente. Não parece, mas eu sou extremamente impaciente. Porque o nível que eu trabalho de informação, a quantidade, a velocidade, eu preciso que você me ajude para eu poder trabalhar. Então, por exemplo, você está querendo organizar um evento e precisa da liberação de determinada praça ou fechamento de rua. Não me manda um áudio de 5 minutos. Não tem necessidade de você me contar a história da rua, como começou o seu evento e tal. Eu só preciso falar, Léo, preciso fechar a rua tal, no dia tal e pronto. Eu não precisa me sensibilizar. Eu vou resolver. Entendeu? Então tem gente que fala assim, eu vou te mandar um áudio que é mais fácil. Mais fácil para quem? Para você que está mandando. Você acompanhando reunião para escutar áudio. Escutar áudio, às vezes eu falo, a pessoa me liga, gente que eu não conheço. Aí eu tenho as questões minhas, pode falar que eu sou enjoado e tal. Eu não ligo para quem eu não conheço sem mandar uma mensagem antes. Olha, ninguém atende não. Ninguém atende nome desconhecido. Eu sou fulano de tal, estou precisando falar de você. Às vezes eu já ponho a pauta é essa. Entendeu? Então assim, eu atendo. Eu brinco, né, nos bastidores com o pessoal, olha aqui, por exemplo, me irrita, e recebo isso todos os dias, acho que todo mundo recebe. Bom dia, Elis, tudo bem? E não fala mais nada? Você vai continuar com o assunto, você vai esperar eu ver sua mensagem, bom dia, tudo bem, e você? E as novidades? Não dá tempo de eu ficar batendo papo, eu bato com meus amigos, com a minha família, na hora que eu estou tranquilo. Mas no trabalho tem que ser objetivo, porque se for objetivo, eu consigo atender o maior número de pessoas. O volume é muito grande de para eu ficar, entendeu? Então, é só me falar o problema que eu vou buscar a solução. E se eu não tiver, eu falar, não consigo resolver. Não consigo resolver. Sinto muito. É mais justo, né, Léo? Sinto muito. Léo, o seu cargo de chefe de gabinete, embora você já está deixando muito claro do grau de importância dele, ele não tinha uma adequação salarial idêntica às demais cargos. Os agentes políticos secretários, né? Quando esse projeto veio para a Câmara, ele veio um pouco antes do desastre das chuvas de janeiro. De 12 de janeiro. Quando ele foi votado, as pessoas que vão para as redes sociais aí para reclamar, porque é isso que acontece no nosso perfil da Câmara, você pode dar a matéria que for, que sempre vai ter um que nem leu. Isso, e ele tem uma opinião formada sobre o assunto. Vai lá e vai reclamar que é cientista político. Você foi muito criticado. Aí eu, como uma pessoa que gosta de você e também servidora pública, até me incomodei, porque não é o Leonardo. Não, é o chefe de gabinete. Quando o você próximo chefe de gabinete, cargo, ele vai receber o salário que eu recebo hoje com o reajuste que foi feito. Eu queria que, se você quiser falar sobre isso, e se você... também achou uma injusto por parte de alguns, porque você não tem hora. Eu fico imaginando a tua esposa. Eu acho que as pessoas não foram injustas. Eu acho que elas não tinham o conhecimento que eu tinha para defender esse reajuste. Na verdade, esse reajuste já foi discutido. Na verdade, é uma adequação. Isso. É porque não foi me concedido um reajuste, foi mais de 30%. Eu fui colocado na mesma planilha dos secretários. Por quê? O chefe de gabinete estava na planilha de salário, se eu não me engano, próximo do secretário adjunto. Mas eu sou ordenador de despesa do gabinete e eu lido com todos os secretários. Secretário, por exemplo, de saúde, o Alisson. Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o Reginaldo. A Jéssica, de Obras. O André, procurador-geral do município. Essas pessoas eu lido diariamente. Eu almoço com elas, falando de serviço.
Então, esse trabalho do chefe de gabinete de relacionamento com todas as secretarias é uma ponte. Então, por exemplo, muitas das vezes eles precisam de um ok para poder seguir com alguma coisa. Nem sempre precisa ser com o prefeito, pode ser comigo. Sim. Porque eu não falo nada que não esteja ou acordado com o prefeito ou não esteja pelo menos alinhado com a conduta. Eu olho muito para ele. Então, por exemplo, meu prefeito, Gustavo, ele é uma pessoa extremamente educada com todos. Não posso ser arrogante e ignorante. É ele que direciona como que a gente tem que agir. O prefeito é totalmente acessível. Você vê na rede social, ele recebe principalmente criança, recebe muita gente que quer conhecer, criança quer conhecer. Como é que é o gabinete do prefeito, como é que é o prefeito? Ele recebe. Então, eu tenho que ser acessível, porque ele é. Então, assim, isso traz uma demanda muito grande para o chefe de gabinete e eu não achava justo que o chefe de gabinete ganhasse menos do que o secretariado, que o secretário de obras, secretário de saúde, secretário de turismo, né, desenvolvimento econômico e turismo. E aí foi feito um projeto de lei, foi enviado para a Câmara antes da chuva de 8 de janeiro, e aí ele foi votado depois das chuvas. Entretanto, a votação se dá porque o presidente da Câmara, o Lei, ele organiza a pauta. E ele precisava, como a Câmara sempre fez, dar celeridade aos projetos do município. Não é o de aumento de salário de chefe de gabinete ou readequação, foi feito também do consultor geral. Todos os projetos que o governo manda, ele dá a devida celeridade, porque ele tem que dar vazão, trabalhar, aprovar ou rejeitar, se for o caso. Eles poderiam ter votado contrário ao projeto. Inclusive, teve 2 votos contra, da Cida Lima e do Maicon Simon. Maicon Simon me mandou um áudio justificando, ele nem precisava, né? Ele vota de acordo com as convicções dele, mas justificando que ele não achava que era momento. Não, ele achava que não era momento. E eu posso concordar com ele que talvez não era momento. Só que eu te falo, um projeto que faz com que um político ganhe mais, seja lá com readequação de tabela, ele é impopular. Porque muitas pessoas da população que não conhecem um trabalho de um servidor, de agente político, mesmo os mandatários, tem gente que acha que o vereador não tinha que nem ganhar salário. Olha que absurdo. Com certeza. Olha que absurdo. Quer dizer, ele ia sair de casa com o combustível dele, lanchar com o dinheiro dele. Para defender os interesses da comunidade sem... Não, quem faz isso é líder comunitário. E olhe lá, trabalha muito. Entendeu? Eu tô lá na Associação do Morador, a gente não tem isso. O vereador, ele vota leis importantes, ele vota orçamento da cidade. Ele aprova, ele rejeita a conta de um prefeito. Então, querer que não ganhe... Então, essas pessoas que criticam muito são pessoas que acham que talvez o político nem deveria ganhar salário, quanto mais ter um aumento, né? O reajuste que chegou a 30%. Então, hoje eu ganho igual ganha o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Eu ganho igual ganha o controlador do município. Então, foi isso que aconteceu. Na época, teve as críticas, eu preferi não falar do assunto, porque qualquer coisa que eu fizesse não ia convencer essas pessoas. Você já tem hater, Léo? Não, eu até tenho, mas pra você ter uma ideia, vou citar nomes de alguns aqui. Mas é porque eles têm as preferências políticas dele. Pega no teu pé. O Israel torcedor, anda com o coronel Edivânio. Ele tem as razões dele, defende o coronel, é um crítico da administração. Encontrei com ele na festa da vinda da Rádio Vox aqui para Ipatinga, lá no Parque Ipanema. Na hora que eu ouvi, eu, claro, eu cumprimento sempre esses adversários nossos. Eu fui lá, cumprimentei o Jadson, adoro o Jadson, trabalhei para ele. O coronel Edivânio me deu aula. Eu não tenho como não cumprimentar esses caras, né? De certa forma, eu passei desses políticos mais velhos, igual era, por exemplo, o Chico, eu passei minha infância, sempre gostei de política, começo ali da adolescência, admirando essas pessoas. Então, João Magno, Chico Ferramenta, Cecília, Quintão, próprio Nardielo. Então, assim, e na hora que eu vejo, igual você falou sobre hater, o Israel torcedor, fui lá cumprimentar. Então, hoje ele é um cara que me manda mensagem, Léo, prefeitura, você sabe como é que funciona isso aqui? Como é que eu consigo? De certa forma, a pessoa ela fica mais próxima de mim e ela vai pensar 2 vezes antes de cometer uma injustiça e falar uma bobagem. Coração. Não, porque não é pessoal, nunca falaram da minha família. Ainda bem, né, Léo? Ninguém nunca... Meu filho, por exemplo, o Arthur, estou sempre com ele. Ninguém nunca pegou uma foto e falou alguma coisa. Ninguém nunca escreveu uma maldade para minha família. Eu sei que tem políticos grandes que passam isso, até ameaça. Eu nunca fui ameaçado. Então eu lido muito bem. Tem um rapaz, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele aqui, mandou mensagem hoje às 6 da manhã, perguntando o número de inscrição da empresa dele. Aí eu falei, vou dar uma olhada, mandei mensagem para a Fazenda. Ele falou, mas me dá o retorno mesmo. Eu falei, rapaz, estou te respondendo às 6:30 da manhã, meu telefone pessoal, vou te dar o retorno. Deu o retorno para ele. Então, essas pessoas que acabam que são críticas da administração, elas não têm nada contra mim.
E eu, a hora que eu sair dali, porque eu tenho prazo de validade, eu já não vou ser mais relevante para essas pessoas, vai ser outro. Porque a prefeitura e o poder, ele é passageiro. Sim. Ele é passageiro. Você não pode vislumbrar muito com isso, porque além de ser passageiro, a administração é formada por uma série de pessoas. Por exemplo, que me chamou muita atenção, que eu nunca tive quando eu cheguei lá, às vezes a pessoa abre uma porta para você. Eu lembro que uma mulher que fazia café, aí se chama de Senhor Léo. É o Léo, que é de intimidade, mas coloca um senhor antes. Só aceita um café? Falei, nunca tive gente fazendo café para mim. Se eu quisesse tomar café, eu tinha que fazer o café. Então, assim, isso pode deixar alguém vislumbrado, mas passa. E a gente só tem valor para a comunidade e para a resolução dos problemas quando a gente está no poder. E por isso que eu aproveito esse tempo para poder resolver o maior número de problemas possível. Porque eu sei que quando eu não estiver lá mais, eu não vou ter o acesso que eu tenho. Quando que eu vou ligar? Posso ligar agora para 17 secretários. Certeza que todos eles vão me atender. Mas não é porque eu não sou chefe de nenhum secretário. Mas eu tenho uma admiração por eles porque eu atendo todos eles, qualquer hora. Você faz uma interlocução entre Gustavo e eles. Exatamente, exatamente. E aí tem também a Secretaria de Governo, né, do Everton Campos, que também tem esse papel, tanto do relacionamento com a Câmara, como com o relacionamento interno com os demais secretários. Uhum. Eu até convidei ele para vir aqui também. Ele vai ser bom bater um papo com ele. O Everton tem experiência política. Você acha que as redes sociais elas aproximam o cidadão do gestor, mas elas também causam muito cansaço? Como é que a Joyce lida com isso? Não, a minha vida, ela é lógico que ela não é como se eu não tivesse um cargo. Então, por exemplo, naturalmente eu evito postar quando eu tô no lugar, tipo, dependendo você vai no do Parque Ipanema com seus filhos. Aí normalmente às vezes eu posto quando eu tô indo embora. Até a polícia. Que eu tô indo embora e tal. Porque, por exemplo, em relação a mim, ninguém nunca chegou e gritou ou apontou o dedo. Mas eu não sei como é que eu ia reagir se acontecesse isso com meu filho perto. Por exemplo, imagina meu filho vendo, hoje com muito celular, alguém grava e conta a história que quiser, sabe? Então, assim, a minha vida, ela tem certas privações. A do prefeito, Gustavo perdeu toda a liberdade que ele poderia ter. Então, o prefeito não consegue... Imagina que ele quer comer uma pizza sábado. Ele não pode ir em qualquer lugar. Porque tem gente que vê... Mesmo o carinho, às vezes, incomoda. Imagina você está comendo uma pizza, conversando com a esposa, né? Ele é casado com a Rafaela, e toda hora aproxima alguém para fazer uma intervenção. Atrapalha, nem sempre. Não é porque a pessoa é política que ela tá... Falta noção nas pessoas. Não, tem gente que para um sábado à noite, o prefeito jantando, por exemplo, em determinado restaurante, para tirar uma dúvida de IPTU, sendo que a gente tem os canais oficiais da prefeitura, inclusive tem um aplicativo Fala Ipatinga, que pelo celular a pessoa resolve praticamente todas as demandas da prefeitura. Ela pode solicitar lá troca de lâmpada, ela pode solicitar negociação de dívida, operação tapa-buraco, pedido de quebra-mola, pedido de placa de proibir estacionar. Mas aí, voltando, né, para não perder a linha de raciocínio, o prefeito perdeu, de certa forma, essa liberdade, mas que faz parte, que eu acredito que acontece com todos que querem chegar onde ele quer chegar. Vamos imaginar aqui, sei lá, o deputado mais votado, Nicolas. O Nicolas não deve conseguir jantar do jeito que ele gostaria se não tiver um distanciamento das pessoas, segurança. Quem gosta tem que ser doido de achar que é interessante ficar andando com segurança perto, mas as pessoas eventualmente precisam. Sim. Então, assim, meu caso é muito mais tranquilo, né? Mas eu acabo que tenho que escutar algumas coisas, eu tenho que ter uma paciência. Às vezes, já teve vezes que eu chego lá no Clube da Vila Ipanema, aí eu chego, a pessoa vem falar comigo, eu penso assim, nossa, a pessoa também sábado vem falar comigo de assunto de prefeitura. Mas depois eu lembro, mas qual dia que ela vai falar comigo? Eu só vou lá sábado. Eu não estou lá os outros dias, né? Eu estou na prefeitura. Então eu lido bem com isso, não é desgastante assim para mim, mas eu tomo certos cuidados e principalmente por conta do meu cargo com opinião. Eu não devo opinar, eu não falo tudo que eu penso. Nem eu aqui. Eu vou para uma reunião, a gente tá numa instituição, não bato palma, mesmo que eu goste de um projeto, reprofe, CAD, e é como então, se eu estivesse anestesiada. É porque as pessoas... Você fala que você gosta de azul, a galera do vermelho fica brava. Você fala que gosta de vermelho e tal. Aí a pessoa fala, nada, em cima do muro. Não é. Eu não sou obrigado a expor opinião de tudo que eu acho. Onde que está escrito isso que eu tenho? Mas eu tenho as opiniões. E, eventualmente, quando eu não posso torná-las públicas, eu emito ela quando eu estou com meus amigos, as pessoas mais próximas. Entendeu? Mas nem toda opinião eu preciso gravar um vídeo e expor ela, não. Principalmente por conta dessa... Possa acontecer um linchamento virtual, né? Que eles falam. Não que eu tenha uma opinião polêmica sobre alguma coisa. Isso?
Não, antes eu opinava mais. Eu já falei de pena de morte, já falei de aborto, mudei minha opinião sobre aborto. Inclusive, na época da campanha, uma assessora de vereador aqui publicou um post meu de 10 anos atrás, onde eu defendia o direito da mulher mesmo, a fazer o aborto. Eu liguei no vereador, falei, olha, sua assessora fez isso, eu queria te pedir, se, por favor, se ela pode retirar, porque eu mudei de opinião. Ela pegou um post de 10 anos atrás, eu estava com 26 para 27 anos, 27 anos, e eu mudei minha opinião. Eu não mudei a minha opinião de semana passada para cá. E nesse intervalo de 10 anos, eu acho que transforma qualquer pessoa, eu tive filho, né? Então, e hoje, principalmente com as redes sociais, o que a gente fala fica gravado, né? Você vê que muito político aí acaba sendo pego, às vezes, com opinião. As pessoas mudam de opinião, né? E eu mudei em relação a algumas coisas que eu pensava. Ah, mas foi a proximidade com o Gustavo? O Gustavo pode ter, de alguma forma, o André que usa esse termo, temperado. Não que eu era de esquerda ou era de direita, eu mudei algumas opiniões, eu entendi algumas defesas que ele faz, os pontos de vista, mas eu também influencio o prefeito. Ninguém aqui é 100% blindado a ponto de não se influenciar com uma opinião. Então, hoje o maior, que eu acho que é o maior, a dificuldade que eu tenho que tomar mais cuidado é a opinião. Porque tem hora que eu já cheguei em grupo de internet, esse grupo de WhatsApp, às vezes, escrever, eu falo, não vou. Vai ficar pior, deixa falar. Entendeu? É maturidade. Léo, você conheceu o amor faz o quê? 2 ou 3 anos com o Arthur. Queria falar sobre o seu filho. Ah, o Arthur. Não, o Arthur está com 2 anos e 11 meses, né? Nós somos em outubro. É 2 e 10. O Arthur é de 29 de novembro. Embora eu vi no podcast que você gravou com o Nequinhas, Sim. de tudo que você falou, o que eu mais gostei foi que você falou que tinha 2 filhos. O Heitor. Como uma pessoa que se casou com um filho, no meu caso, que eu já casei, meu filho tinha 10 anos, ver um homem que não é pai biológico, assumir, amar e considerar filho, eu fiquei com o coração assim, muito reconfortado pela Joyce, muito feliz. Falei, nossa, a coisa mais bonita que o Léo falou. Eu tenho 2 filhos. Não dá para separar, né? Por conta da minha questão pessoal em relação ao Heitor mesmo, eu conheço ele desde que ele tem 3 anos. E também eu aprendi na minha vida acadêmica que não tem distinção entre filhos. Não tem distinção entre filho adotado e o seu filho legítimo. As nomenclaturas mudaram ao longo do tempo justamente para não ter um tipo de discriminação, que falava filho bastardo e não sei o quê, quando existia essa situação. Mas assim, quando eu namorei, pedi a Joyce em namoro, eu sabia que ela tinha um filho. Na verdade, antes de pedir, quando eu comecei a conhecer, eu achava que era irmão. A Joyce é muito nova, né? A Joyce tem 27 anos. E ela foi mãe nova e tal. Nova e bonita, né? Bonitona. Morenona, né? E aí, o Heitor faz parte, não tem como eu ficar com a Joyce e não assumir o Heitor. Tanto é que nossas viagens programadas têm que incluir o Heitor. Eu não aceito, por exemplo, vou comprar, às vezes eu viajo muito a trabalho, aí eu sempre trago um presente. É para os 2. Espera. E ele te chama de pai ou não? Não. Chama de Léo. Chama de Léo. Mas ele fez para mim, pela primeira vez esse ano, uma cartinha de Dia dos Pais. Ah, meu Deus. Ele sabe que eu não sou o pai dele. Ele sabe que eu não sou o pai. E eu não ligo. Tinha que chamar disso. Não, ele vai me chamar do jeito que ele quiser. Porque o que importa é a nossa relação. Eu não preciso de enxergar, que ele me enxergue como um pai. Mas ele me enxerga, tanto é que se eu falar com ele, Heitor, hora do banho. É uma vez. Uma única vez. Então, às vezes, ele tô vendo que é normal da idade, às vezes, confrontar a mãe, por exemplo, mas eu acho que a voz masculina faz uma diferença na vida. Então, a mãe é muito carinho e tal, e às vezes, quando vai falar, já perdeu a paciência, explode, e eu já não tô envolvido na questão que eles estão, né, debatendo ali, eu só falo, Heitor, não fala assim com a sua mãe. Acabou. Então, essa voz masculina é importante. E o Heitor, eu não vi ele nascer, com o Arthur, que eu fui ver, que eu até falei no Nequinhas, a vez que eu vi Deus mais perto. Eu não tenho uma religião específica. Eu gostei muito. Mas na hora que eu vi nascendo... Experienciou esse amor de uma forma assim, até difícil de narrar, né? Não dá, porque tem que sentir. Eu lembro que um momento que eu recordo que eu fiquei mais feliz da minha vida foi quando eu passei de primeira, antes de formar no exame do OAB. Né? Depois de um tempo estudando, você poder ligar para a mãe e falar, olha, passei no que eu queria, no exame do OAB. Depois disso... Eu achava, isso tinha sido até então uma alegria minha, né?
Tô te falando de impacto na hora. É lógico que, tipo assim, um relacionamento te traz alegria, ter conhecido a Joyce traz alegria, mas aquele sentimento que te domina todo, quando eu tive o Arthur, foi fora do normal. Eu não sabia descrever. É um negócio que dá vontade de viver de novo. Eu tenho vontade de ter um filho. Uma menina. Você vai ter outra filha, Léo? Ai, por enquanto. Financeiramente, é algo que a gente precisa pensar, né? Porque filho tem um gasto e tal, a gente quer fazer o melhor para os meninos. Mas eu quero tanto que às vezes eu fico assim, nossa, eu tenho que conhecer minha menina. Tipo assim, se eu não tiver, vai parecer que, nossa, eu deixei de conhecer minha menina, que não existe. Mas eu sinto um vazio de ter uma menina em casa. Porque eu sempre quis ser pai de menina. Mas aí você não tem essa garantia. Não tá igual o Roberto Carlos. Mas eu vou ter que... Teve 4 rapazes. Eu vou ter que tentar. E se tiver o 4 terceiro... 3. Se tiver o terceiro, vai ficar ruim. Porque ruim no sentido de ficar complicado pelo tamanho da família. Hoje você vai fazer uma viagem, você tem uma família. Ó, lá em casa antes, por exemplo, era um hambúrguer. Você pagava R$35, chegava um hambúrguer e batata. Agora é 4. Então o Arthur já come um hamburguinho pequenininho. Então tudo isso gera um gasto. Ah, Léo, você tá fazendo com dinheiro? Eu falei, não, eu tenho que fazer conta de dinheiro. Né? Porque eu trato todos iguais, igual eu tô falando com você. O Heitor é filho meu, então tudo que o Arthur tem, ele tem. Se eu tiver mais são 3 filhos. Então, viagens, quando você pensa, os gastos, tudo aumenta. Mas eu acho que eu vou ter um. Eu acho que você vai ter uma Werneckzinha também. Tentar mais um. Léo, e o governo? Vamos falar do governo? Sim. Como é que o governo tá, Léo? Eu acho que na gestão das chuvas o Gustavo, assim, se agigantou. Nós trabalhamos, não que a gente não trabalhasse, mas ficou a nível de exaustão, porque o que aconteceu? No dia 12, a chuva foi de domingo para segunda, eu acho, ou sábado para domingo. Ele me ligou, era 4 e pouco da manhã. Aí, meu celular, eu deixo não perturbe, e aí tem que ligar, aí fica o telefone dele, o da primeira dama e da minha mãe, fica sem essa regra. Mas você tem que ligar 3 vezes para atender, para tocar. O dele fica fora dessa regra, eu peguei o telefone. Quando alguém te liga 4 horas da manhã... Você já fica gelado, morreu alguém, não tem, a notícia quase sempre não é boa, né? Porque senão ele esperava amanhecer. E aí ele falou, desculpa te acordar. Eu falei, não, prefeito, pode falar. Ele, dá uma olhada na janela. Aí eu cheguei, eu moro no 18º andar no Veneza. Aí na hora que eu cheguei assim, eu vi a parte do Parque Ipanema, o 7 de outubro e o kart coberto de lama. Você não via, era só como se fosse uma única unidade, todos eles interligados por lama. E aí ele falou comigo, olha, choveu muito e já temos confirmado um óbito de uma criança. Aí eu falei, cara, vamos ter que ir pra rua. Vamos ter que ir pra rua. Ele falou, te ligo daqui a pouco, vai te falar, vamos agora. Ele falou, vamos. Fomos pra rua, o primeiro lugar que a gente desceu era 5 da manhã, ali na rotatória, em frente à Feira do Canaã, no final da Avenida Manaim. A chuva bateu tão forte ali, naquele curso de água, que levantou todo o asfalto. E dali pra frente a gente ficou. Foram mais de 60 dias de trabalho, mas os primeiros 10 dias a gente ia pra rua, 5 da manhã estava na rua, e ia pra casa meia-noite. Comia Subway a hora que dava, comia um cachorro quente, era 4 horas da tarde e não tinha comido, e não era só o prefeito, era todo mundo. Eu nunca vi um governo com toda a sua estrutura tão imbuída em resolver um problema. Tanto é que todas as outras discussões que eram importantes e relevantes também ficaram em segundo plano. Então transformamos a sala de reunião num QG para discutir, a gente reunia várias vezes por dia para tomar as decisões. A gente tinha que, primeiro, achar os corpos das pessoas, que era a parte mais difícil porque você lidava com família, teve gente... Né? É muito difícil, eu nunca tinha acompanhado isso. Tanto é que acompanhando o último corpo, a gente estava, eu, o prefeito e o pessoal da Defesa Civil, acompanhando o trabalho dos bombeiros. Então, tinha uma pessoa debaixo daqueles escombros ali. E aí, primeiro era achar esses corpos, todos eles foram achados no primeiro dia. O último foi, acho que 10 horas da noite. Retirar as pessoas das áreas de risco. E os desabrigados, que a gente precisava. O prefeito foi pessoalmente em várias casas de gente que não queria sair. Ele tinha que ir lá, convencer. Teve um casal que a gente foi que eles estavam com 2 palmos de água dentro de casa. A casa deles, uma área de risco, uma construção irregular. E eles não queriam sair porque não queriam deixar os cachorros.
Aí o que o prefeito fez? Vamos construir os abrigos e vamos levar os cachorros também. As pessoas puderam levar seus animais lá para o Ipatingão, onde foi o primeiro ponto ali, onde recebemos doações, teve muita ajuda. Acho que Ipatinga toda nunca tinha se mobilizado, que eu me recordo, né? Dessa forma, porque foram 10 vidas perdidas, né? E o Gustavo ficou à frente disso tudo. Hora nenhuma ele delegou para outra pessoa. E você também teve muito trabalho com a imprensa, acabava te ligando muito. Eu já estava como chefe de gabinete, o suporte da comunicação estava com a Jane, né? E era informação o tempo todo. Eles queriam estava na rua, né? Então eu acabava que, tipo assim, às vezes um veículo ligava, Léo, eu tô querendo informação disso, daquilo, você tá com o prefeito? Fala, olha, eu tô no Canaã, mas daqui 5 minutos eu posso estar lá no Barra Alegre. Você vai ter que andar atrás da gente. Porque a gente visitava todos os pontos, andando na rua. A Rafaela, primeira-dama, também ficava com a gente o tempo todo. Então, assim, a gente almoçava a hora que dava, comia o que dava para comer. Foram dias muito intensos, mas graças a Deus a gente conseguiu dar uma resposta. Do ponto de vista político, lógico que a gente trabalha com política. Gustavo, ele colheu bons frutos, porque ele ficou reconhecido como um líder que não fugiu do problema. Eu tenho uma crítica, eu não vou citar nomes, mas nós tivemos candidatos aí a prefeito que falavam que queriam transformar Ipatinga, que queriam ajudar Ipatinga, que amavam Ipatinga, que depois da eleição sumiram. E nesse dia, eu tenho que ressaltar aqui uma das pessoas, entre várias, mas que são polícia da região, que tiveram a Rosângela Reis, esteve, deu total apoio, mas nós vimos algumas pessoas que foram candidatos, que pediram voto para cuidar da cidade, sumiram nessa época. E o prefeito ficou à frente o tempo todo. Ele era o líder daquela turma, junto com a Defesa Civil, junto com obras, junto com o Sesuma. A gente tinha vezes que estava com 1000 homens na rua. Recebemos apoio de pessoal recluso, os presidiários que estavam na rua tirando barro, desobstruindo rua, entendeu? Então, assim, foi um momento que eu acho que ficou muito interessante. Além de tudo, não era objetivo, mas acaba, quando você faz mídia, o prefeito ganhou muito seguidor, porque ele era o canal que informava em primeira mão o que estava acontecendo. Então, a gente estava andando, sacava o celular, olha, estamos em tal lugar, pessoal, essa área está de risco, não fica aqui, procure a Defesa Civil, nós vamos pagar aluguel social, aumentamos o aluguel social, se eu não me engano era 450, foi para 600. Então, se você está numa área de risco, saia da sua casa e você vai receber um valor para você locar uma casa para você ficar enquanto não se estabiliza a região ali, porque a gente não podia perder a mais vida, porque o resto tudo se resolve. Tudo se resolve, mas perder uma vida, acabou, não tem como fazer nada. Léo, quais são os projetos aí do governo médio e longo prazo que você está escutando, está ajudando a articular lá na... Tem 2 que eu acho que um deles foi promessa e está sendo feito, que é a nova concessão de água e esgoto. Inclusive, a gente está fazendo um leilão na B3, que o governo federal faz muito, os governos dos estados, igual Minas e São Paulo, também fazem. É uma licitação difícil, complexa, né? É muito grande, nós estamos falando de grandes ativos, não é uma licitação que entra aventureiro. Então, você tem empresas interessadas, por exemplo, que fazem a gestão da água de Madrid, na Espanha. Entendeu? A própria Copasa também, se ela tiver interesse, ela vai participar. Entendeu? Então, assim, esse porque nós estamos falando de um serviço que recebe muitas críticas, né? O prefeito tem a opinião pessoal dele acerca do trabalho. Mas não está bem bom, mas não tá bom mesmo, não. A gente tem dados, inclusive eu falo com as pessoas, quando estão reclamando do serviço, falar, registra na Copasa. Porque muitas das vezes que a gente indagar a Copasa, tá falando que está faltando água no Nova Esperança. Eles falaram, não recebemos nenhum chamado, porque muitas das vezes as pessoas só reclamam lá na rede social ou no grupo de WhatsApp. E deixa de registrar na empresa. É igual boletim de ocorrência. Não adianta você sofrer um assalto e ir para a rede social falando que foi assaltado. Você tem que fazer um boletim de ocorrência com as informações, né? Então, esse da nova concessão é algo bem esperado. Espero que a gente tenha um serviço muito melhor que a Copasa, mas a chance é altíssima porque a própria formatação do contrato vai ser diferente. Por exemplo, a falta de água hoje, pelo contrato atual, não é possível punir com nenhuma sanção a Copasa, a falta de água. No novo contrato, eles vão ter prazos muito bem definidos para retomar a água naquele local. Nós temos comunidades que falta água aqui semanalmente. Viver sem água é horrível. Já fiquei sem água uma vez, 3 dias, fica insalubre. Você não lava mais vasilha, como é que você toma banho, entendeu? E o outro ponto que eu acho que é a maior transformação no transporte público dos últimos 20 anos, que é a renovação inteira da frota. São 80 novos ônibus, né, do transporte público com ar-condicionado, Wi-Fi.
suspensão pneumática que deixa o ônibus mais estável, né? Vai diminuir aquele balançar do ônibus ali, aquele quicar do ônibus, e ônibus novos, né? E aí muita gente estava questionando, a prefeitura está comprando esses ônibus e dando para a empresa, o que acontece? Teve esse questionamento, esse é um questionamento, as pessoas, é porque a gente que está no poder, a gente tem que ter muito cuidado que as pessoas não têm a informação que a gente tem. Então às vezes você vê uma crítica, aí você pensa, a pessoa idiota, ela não sabe o que está acontecendo. Ela lê mal a matéria, o título da matéria, o bigode de uma matéria, e ela vai lá e quer opinar. Então o que acontece? A prefeitura, ela, no governo do Sebastião Quintão, ela criou uma lei que ia além da lei federal. A lei federal fala que acima de 65 anos tem gratuidade no transporte público. A legislação do governo Quintão colocou de 60 para cima. Então a gente abriu. Fernando que fez essa emenda. Aí a gente abriu 60, 61, 62, 63, 64. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar. A empresa não vai transportar, porque a empresa ela visa lucro. Sim. Então ela vai cobrar ali. Aí o que acontece? Então vamos custear isso com a publicidade nos ônibus. Aí eu lembro uma época que parece que tinha uma televisão que transmitia uma propaganda atrás do banco do motorista, tinha adesivo na parte de trás. Ainda tem, né? Só que isso, o que aconteceu? Isso sozinho não custeava o valor das gratuidades. Não custeava. Aí o que aconteceu? A prefeitura nunca pagou o que ficava dessas gratuidades, que a propaganda não cobria. Esse mês aqui foi 1 milhão de gratuidade que ficou para trás. Aí a prefeitura nunca pagou. O Gustavo paga desde 2021. Mas até 2021 ficou uma dívida muito grande. E aí, ao invés da prefeitura pagar, que é direito da empresa receber, foi feito, né, com o Ministério Público acompanhando, com a Justiça acompanhando, um acordo. E que a dívida vai ser paga com os novos ônibus. Uma compensação. Uma compensação. E eu acho que foi uma jogada muito inteligente do prefeito, porque se ele paga a dívida que é devida, nós não sabíamos o que a empresa pode fazer o que quiser com o valor. É da empresa. Eu não tenho a garantia que ela vai investir numa frota nova. Mas no acordo que foi feito, esses ônibus agora a população vai aproveitar de novos ônibus, que é uma reclamação muito grande também em relação à qualidade dos ônibus. E com isso a gente vai ter que abrir, né? A gente já tem conversa, mas temos que abrir oficialmente com a empresa a discussão de novas linhas, novos horários, principalmente porque na época da pandemia algumas linhas foram suprimidas porque não existia a passageiro. Né? Mas eu não sei quais delas que hoje precisam ser retomadas, porque há necessidade. Então, a prefeitura também está tendo a oportunidade de discutir com a empresa a volta. Vai fazer um estudo sobre isso? Então, a gente não tem a definição ainda como é que vai ser feito em relação à questão dos itinerários, porque não foi ainda debatido com a empresa, porque até os ônibus mesmo não chegaram ainda, porque os ônibus eles são comprados, eles são fabricados pela Mercedes-Benz lá em São José dos Campos, no ABC. Santo André, Santo Amaro e São Bernardo do Campo. O D de Diadema, né, que complementa o ABCD lá. E aí, esses ônibus são montados. É montada a carroceria, é montado o chassi. Então, você não compra igual... Até eu respondi uma pessoa ontem, falou assim, não é pão que a gente está comprando, não. Que você chega e me dá 5 pães. Então, tem um processo. E depois disso, a gente vai fazer. Agora, já tem muita... Por conta da ouvidoria do município, muito relato já de gente falando, olha, os 700 no horário tal. Tal lugar. Aqui também chega muita reclamação. E tal, entendeu? Aí a gente já tem uma ideia, mas não tem assim um estudo bem definido de quais são dessas demandas que são reclamadas, quais delas que procedem ali, né? Porque o ônibus é um transporte coletivo, ele não é feito para atender 1, 2 pessoas. Então, assim, não adianta achar que o ônibus vai subir numa rua que não sobe para pegar uma única pessoa. Isso não é transporte coletivo. Entendeu? Então tem que ser feito de fato um estudo para ver quais são os que realmente são necessários, né? Porque tem os estudos de impacto, né? Isso. Tem água aqui, Léo? Sua água acabou? Não, tem um pouquinho aqui. Léo, eu queria que você, a gente está chegando no fim do nosso podcast, queria que você me respondesse se você se preocupa com a memória social, a memória que fica das redes sociais. Por exemplo, o Arthur, quando tiver 20 anos, se porventura, que Deus nos livre, você não estiver mais aqui, falar, eu vou escrever sobre meu pai. E acha alguma coisa, não sei, uma crítica, como né?
Você tem essa preocupação ou você é bem resolvido? Porque Não, você é eu socialmente acho assim, exposto. a minha rede social, lógico que eu, ao longo do tempo, eu retirei. Não que eu tivesse vergonha do que eu já fiz. Quem nunca arquivou, deletou uma foto que postou em dado momento e anos depois, nossa, vou te falar de... Tava feia, a mulher faz isso direto. O cabelo não tá legal, a roupa que eu usava eu achava que tava abafando, hoje não faz o menor sentido. Enfim, mas eu penso que... Eu já pensei sobre, não só de rede social, mas eu gostaria que meu filho, quando ele fosse falar da minha criação, que ele falasse com orgulho de mim, né? Claro. Não sei como é que vai ser isso, mas é uma esperança que eu tenho. Mas hoje eu não tenho, não. Minha rede social ela é bem equilibrada das coisas que eu posto. E não que é uma farsa, mas a rede social da gente é um currículo da gente. A gente entrega. Você lembra eu acho que ela fala muito sobre a gente. Você lembra da época do Orkut, por exemplo? Você vai seguir a página, que era até muito grande lá, uma comunidade. Eu odeio acordar cedo. Às vezes eu odeio mesmo, mas eu não quero ficar... Que a empresa saiba que se a odeia. empresa dá uma olhada lá, eu entro lá, eu tenho a página. A pessoa odeia acordar cedo, odeia trabalhar no final de semana... Aí ela tá passando uma imagem odeia o patrão. Ela tá passando uma imagem de preguiçosa, de uma pessoa complicada. Então a rede social da gente precisa ser uma vitrine nossa. Mas para tirar visto, pede sua rede social. Pois é. Para fazer análise de currículo. Já pensou se você tem um discurso lá que seja de ódio? Entendeu? Que é bem comum nas pessoas, né? E aí tem um discurso de ódio lá. Aí você está com um discurso de ódio contra americano, por exemplo, e está lá pedindo visto para entrar nos Estados Unidos. É lógico que isso vai ser pensado. É lógico que isso vai ser pensado, né? Então, assim, basicamente, eu não tenho muita preocupação, não. Eu até escrevo muito sobre ele quando eu vou postar uma foto. Espero que quando ele estiver lendo, ele possa ler. Mas eu não tenho muita preocupação assim, com a rede social, não. Que além de ser bem resolvido, eu faço um filtro bastante positivo ali do que eu posso. A gente vai amadurecendo também, né? Não posso as mesmas coisas. Trabalhar na esfera política deixa a gente mais polido. Sim, verdade. Até evita certos debates para evitar desgaste. Exatamente. Eu já pensei em várias postagens que eu quero fazer, eu recuo porque... Você fala, eu não vou fazer, não vale porque a pena. Até mesmo quem quer usar de maldade, às vezes vai pensar aquilo e tal, e é muito ruim. Mas aí as opiniões que eu tenho, que são diferentes, que eu acho que pode causar polêmica, eu mantenho no reservado com os colegas. A gente conversa com amigos da gente, claro, né? E a gente tem. Somos humanos. As pessoas conhecem, né? Nem igual eu falei mais cedo, nem tudo que eu penso eu tenho que falar, não. Tem uma filósofa que fala sobre público e privado, Hannah Arendt. Eu deixo até aí como sugestão o livro dela. Porque assim, se misturou demais. A gente tem direito ao privado. Entendeu? Mas as pessoas, eu não tenho que ser público não... o tempo todo. Quem não tem uma opinião que é questionável aí e ele não quer dar, entendeu? O que você pensa sobre? Obviamente, quando você está uma entrevista, por exemplo, e você vai questionar do assunto, você vai falar do assunto, mas você não fala como se estivesse no privado. E eu tenho direito ao meu privado, às coisas que eu penso. Mas misturou muito o bololô, né? Verdade. Léo, deixou esse momento para você falar o que você quiser. Pode ser para a Joyce, pode ser para os meninos, pode ser para os eleitores. Não, tem que dar um corte para eu mandar um beijo para a Joyce, para o Arthur, para o Heitor. Falei com minha mãe que eu ia vir aqui também. Minha mãe é fanzaça minha também, a Vera, meu vô. Mas eu queria agradecer mesmo a oportunidade. Eu fui recente no Nequinhas lá. E gostei. Raras vezes que eu vou assim, vou a um podcast, é mais por conta da correria lá. E também a gente tem que se preparar, né? O podcast é uma conversa mais informal, mas é igual eu te disse, dá responsabilidade das coisas que eu falo. Então, acho que todo profissional tem isso, né, dependendo da sua área, mas a da política eu tenho um problema que, dependendo do que eu falo, eu trago mais problemas para o meu chefe, que é o prefeito, do que para mim. Então, por exemplo, eu tenho que falar com responsabilidade sobre os vereadores, sobre a Câmara, sobre o governo, sobre os colegas de trabalho, sobre as pessoas que demandam a gente dia e noite. Então, eu pretendo frequentar mais, agradeço a oportunidade aqui. Volte mais vezes. Que eu acabo que fico mais acostumando com esse ambiente aqui. Você sabe que a adjunta lá da saúde, né? Ela fez Elisângela. Ela nos aproximou muito, porque a gente inicialmente protocolou lá na comunicação um pedido de 10 podcasts para explicar os serviços essenciais. Eu vejo eles vindo aqui. Sempre tem um servidor de uma área diferente da saúde explicando. Os serviços essenciais. Foi tão bom, aproximou
a Câmara, a parte técnica, nós aqui mais do Executivo. Tem básico da saúde que muita gente não entende, é quando procurar a UPA, quando procurar a UBS. Tem isso também, né, Léo? Na gestão pública tem informação assim. Não sabe, as pessoas, é muita coisa, estão na vida dela, no corre delas, elas não tem tempo para ficar procurando isso. Então, por exemplo, às vezes ele vai lá na UPA, com dor de cabeça, recebe o protocolo lá de Manchester, né? Recebe o verde, que não é urgência. Fica zangado. Aí dá 2 horas, um absurdo. Não, mas no plano de saúde você também vai esperar. Por quê? Porque lá é lugar de gente com falta de ar, com dor no peito, trauma, acidente. Então a sua dor de cabeça, ela é tratada lá na UBS. Tô falando uma dor de cabeça comum, né? Não é algo tão grave assim. Então as pessoas não têm essa informação. Então, IPTU, o IPVA que ocorre demais isso, né? Eu pago IPVA, a estrada está ruim. Né? O IPVA até é do governo do estado, né? Pertence ao estado, mas parte desse recurso vem para o município, né? Para todos os municípios, 50%. Mas os impostos não são vinculados a nada. O imposto serve única e exclusivamente para que o ente recolha dinheiro para aplicar onde? Saúde, educação, moradia e, inclusive, se ele achar, nas estradas. O que vincula aquele recurso que é captado ali é a taxa, igual nós discutimos da taxa de lixo. A taxa de lixo, o que recolhe é para usar para o serviço de recolhimento de lixo. Por isso que teve que ser votado o projeto, porque hoje se gasta 21 milhões e recolhe 15. E o marco regulamentador do saneamento afirma que tem que ser autossustentável. Ou seja, o que você paga de serviço de limpeza, todo esse dinheiro tem que vir das taxas e não do cofre próprio da prefeitura. Aquela fonte que a gente chama de fonte 100, que pode ser usada tanto para saúde, para obras, que não é vinculada. A taxa, quando você paga a guia lá para renovar sua carteira, o que você tem? A renovação da carteira, porque é uma taxa. Eu pago para ter o serviço. O imposto não. O IPTU, o IPVA, o IR, o governo, seja federal, estadual, municipal, usa o dinheiro para fazer as políticas de saúde, assistência social, educação. Então, é importante a gente que está, né, ou com poder de comunicação, ou está dentro de uma instituição ligada ao poder público, informar sempre que possível. Apesar que é um trabalho muito árduo, né, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que precisam das informações e nem sempre chega, né, lá na ponta, porque, por exemplo, nós estamos falando de rede social, por exemplo, mas a rede social não atinge todo mundo. Então, você tem a parcela do rádio, a parcela da TV, a parcela do papel. Por isso, quando faz um plano estratégico assim, você precisa de ter mais mídia para você tentar chegar em todo mundo, né? Eu falo, por exemplo, eu tive uma reunião com um empresário da cidade, um cara muito esclarecido, e aí, isso foi recente, nós pedimos para ele vir na prefeitura e tal, ele foi para vir aqui para o centro lá da Câmara. Há quanto tempo que esse prédio está em reforma, né? Uma obra muito complexa, de 7 andares, e ele, por um minuto, ele esqueceu que a prefeitura está lá na Cidade Nobre. Então, assim, nem sempre, e aí acontecia quando eu era secretário, era de alguém falar simplesmente, a comunicação está falhando, porque a minha empregada não sabe do assunto. Eu falei, mas não podemos medir o meu trabalho porque a sua empregada não está sabendo do assunto. Às vezes sua empregada está alheia porque quer da informação. Então, por isso que é importante você medir com números, resultados, para ver que está alcançando. Mas nunca você vai alcançar 100% das pessoas. Não né? tem jeito, né? As pessoas têm um desinteresse por política, e é porque política é a nossa vida. É verdade. A importância é muito grande, mas nem sempre as pessoas... talvez fique as páginas de fofoca fazem mais sucesso quando tem uma fofoca. Esse tipo de né? influenciador... tem muito mais seguidor do que a gente que fica lutando ali organicamente por tudo, né? Eu queria te agradecer. Se Obrigado você você. Falar, acabou que você não deixou o recado aí pro seu menino. Não, mandar um beijo, depois fazer o corte aí um beijo pro Arthur, pro Heitor, pra Joyce. Não tá dando para acompanhar porque o programa é gravado, mas na hora que for ao ar, pode ter certeza que eu vou colocar na minha rede social também. Eu te agradeço, nos ajuda colocar, a engajar. A gente faz um collab, né? Isso aí. Pois é, Léo, obrigada por ter vindo. A casa está aberta, a comunicação, né? E a gente precisa muito dessa troca de informação, porque o podcast está montado, está aqui, o presidente Lei potencializou para trazer informação pública de qualidade, né? Como que você trouxe, como é que é feito o trabalho dentro, como é que é a burocracia dentro da... Para que as pessoas compreendam mesmo, né? Como é que o serviço público é na sua totalidade. Obrigada. Por nada. Eu acho que você é um menino muito apaixonado pelo que faz, então se você no futuro for optar pelo direito, vai dar certo. Sempre com esse viés didático, que é da sua natureza. Sim. Né? Você é um menino da comunicação.
ou se permanecer na comunicação, também acho que vai dar certo. Valeu. Você manda um abraço pro André. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao Júlio César Soares, ao João Pedro Pires, que está aqui conosco, né? No outro lado da tela que você não vê, mas responsável pela técnica, tão importante quanto eu que aqui apresento esse podcast. Obrigada por permanecer com a gente. Continue ligado conosco. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Obrigada, Léo. Obrigado a você, Elis.